Olá pessoal, então hoje vamos continuar então o nosso estudo do Apocalipse e hoje o estudo é um estudo bem polêmico, é um estudo forte, né, que vamos aprender e vamos falar sobre o Apocalipse 13, onde retrata aqui a besta, né, a tão temida besta, né. Muitos têm uma conotação errada com relação à besta, mas na verdade besta ela significa animal, né. Tanto na Bíblia quanto em qualquer língua, besta significa animal. A gente vai ver isso agora. Então, em Apocalipse 13, versículo 1, abra aí sua Bíblia se você quiser, ou pode acompanhar aqui no slide que vamos postar. Fala assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, muito bem, aqui apresenta essa imagem, né? É uma besta, ela tem 10 chifres. Vamos entender então o que significa esses 10 chifres, essas 7 cabeças, né? Então, para entender isso, nós vamos usar o princípio bíblico de interpretação, que é o deixar a própria Bíblia se interpretar, né? Essa é a forma mais segura de podermos entender as Escrituras. E a própria Bíblia se interpreta, né? Vamos ver aqui então esses versículos que vão nos ajudar a entender o que significa essas imagens e como entender o que elas representam, né? Do que elas estão falando. Então vamos lá em Daniel 7, versículo 3 e 17. No versículo 3 fala aí: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então veja, aqui nós poderíamos falar a mesma coisa, e 4 bestas grandes, diferentes umas dos outros, subiram do mar, né? Então besta significa animal. No versículo 17, fala assim: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantaram da terra. Ou seja, então, esses animais, ou seja, essa besta, ela significa rei, né? Aqui são 4 reis, então essa besta de Apocalipse 13, ela representa um poder, um rei, né? Então, muito bem, já entendemos que essa besta, ela representa um rei poderoso. Vamos ver agora, próximo versículo, Apocalipse 17, 15. Vamos lá, então. Lá diz assim: E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Bom, aqui em Apocalipse 17, a gente vai entender que para entendermos o Apocalipse 13, nós precisamos entender o Apocalipse 17, que é uma ampliação do Apocalipse 13, tá? Então está correlacionado aqui, né? Aqui está se referindo à besta também, tá? No versículo 15. Aqui está falando que, no caso aqui, o significado de águas. Ou seja, quando se fala de mar, de rios, tem esse mesmo significado que é multidões, povos, nações e línguas, né? Ou seja, então a besta ela se levanta, ela surge, ela sobe do mar, né? Ou seja, esse rei poderoso que é a besta, ela tem o seu surgimento no meio de uma localização assim densamente povoada, né? Onde habitam muitas multidões, nações e línguas. Então é daí que surge essa besta, esse rei poderoso. Vamos ver agora o próximo versículo, versículo 12 de Apocalipse 17, fala dos 10 chifres. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Então veja, essa besta, esse poder, esse rei, né? Essa besta tem 10 chifres sobre a sua cabeça. Isso significa que desse poder, desse rei, desse reinado, surgiriam 10 reinos, 10 reis.
Bom, nós já aprendemos nos estudos anteriores que aonde que surge 10 reinos, 10 reis, de que poder, de que nação, né? Nós vimos que Roma, né, que é um império mundial, né, que dominou, né, de 170 a.C. a 476, né, em torno disso, o maior período de reinado que já houve. Aconteceu que por volta de 476, assim, as 10 tribos bárbaras começaram então a investir contra Roma, e os seus ataques fizeram com que Roma fosse derrubada, né? E perdesse então seu domínio. E esses 10 reis então começaram a dominar, que são as 10 tribos bárbaras, né, que nós já conhecemos, né? E agora no versículo 9, aqui fala aqui o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes aos quais a mulher está assentada. As 7 cabeças que nós vimos então que essa besta tinha, são 7 montes. E montes também a gente vai ver aqui que também representa reinos, né? No versículo 10, aí continuando, fala assim, e são também 7 reis. Então, essas 7 cabeças são 7 montes e também são 7 reis, né? 5 já caíram. Então, desses 7 reis, 5 já caíram e um existe. Ou seja, um existe aqui no tempo de João, tá? Quando ele escreveu isso, né? Por volta do ano 100 depois de Cristo. Outro ainda não é vindo, ou seja, o 7º ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Muito bem, então já entendemos aqui que os 7 montes também representam 7 reis, né? Então, como nós vimos, aqui está uma representação dos 7 chifres, que são, de acordo com os estudiosos, historiadores, né, representam as 10 tribos bárbaras que invadiram Roma, né, e tomaram o poder de Roma. Estão aqui elas. Tem aqui os vândalos, ananos, suevos, visigodos, burgúndios, francos, combardos, bretões, hunos, né, e Ravenna. E tem aqui outros nomes também que são, de acordo com os historiadores aqui, Isaac Newton, né, que tinha também essa compreensão, né, e outros historiadores aqui. Então, essas 7 cabeças que nós vimos, que representam 7 reis, né, de acordo com estes historiadores, né, muitos estudiosos, elas representam 7 impérios mundiais que atacaram o povo de Deus, sempre perseguiram o povo de Deus, né? E dentre eles, o primeiro que foi o perseguidor da igreja, né, do povo de Israel, está aqui em primeiro lugar o Egito, depois a Síria, né, que também atacou muito, perseguiu muito o povo de Deus, que em 722 a.C., né, ela destruiu as 10 tribos da nação de Israel, ficando apenas 2 tribos, né, que é Judá e Benjamim, que mais tarde foram também levadas cativas pelo Império de Babilônia, que está aqui em terceiro lugar, né, e ficaram 70 anos na Babilônia. Depois vem em quarto lugar o Medo-Pérsia, que também atacou muito o povo de Deus. Depois vem a Grécia em quinto lugar, em sexto a Roma imperial e em sétimo Roma papal. Aqui então está 7 impérios retratados como as 7 cabeças, ou 7 montes, ou 7 reis que tinha esta besta, né? É engraçado que lá no versículo 10 nós vimos que João disse, né? São 7 reis, 5 já caíram. Então esses 5 primeiros aqui já caíram, isso no tempo de João, né?
na época em que ele escreveu. Então, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia já haviam caído até seu tempo ali. Um existia, que era qual? Qual que dominava no seu tempo? Qual que era o rei? Era Roma, a Roma imperial, né? Foi nesse tempo que Cristo veio, foi crucificado por Roma, né? E um ainda não era vindo, né? Ou seja, o sétimo ainda não era vindo, mas convém que ele ainda viria e ficasse por um pouco de tempo. Então, Roma papal só veio então que também se tornou perseguidor do povo de Deus, né? Durante aquele período que nós já conhecemos e que vamos mostrar aqui mais uma vez. Só em 538, né, no sexto século, é que esse sétimo rei então viria. É uma das 7 cabeças desta besta de Apocalipse 13. Então, esta besta, ela se enquadra perfeitamente aí, nessas duas cabeças de Roma pagã e Roma papal, né? A Roma imperial e a Roma eclesiástica. Então, no versículo 2, nós lemos assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. A besta, ela tinha essa semelhança com esses animais. Mas onde nós encontramos animais como estes na Bíblia? Bom, eles existem, né? A Bíblia apresenta esses animais e eles são apresentados lá em Daniel, no capítulo 7, né? Então nós vamos ver de que forma que a besta ela é semelhante, ela é parecida com o leopardo que representa aqui a Grécia, né? Isso nós podemos ver lá em Daniel. O urso representa o Medo-Persa e o leão representa a Babilônia. São esses 3 impérios mundiais que antecederam a Roma imperial e também a Roma papal, né? Então nós vamos ver aqui em Babilônia como que ela se assemelha com Babilônia, esta besta, este rei poderoso. Então a Roma imperial, ela copiou a pretensão e o orgulho, né, de Babilônia. Então Isaías 14, 10 a 14, Daniel 4, 30, Jeremias 50, 29, vocês podem ver esses versos aí, tá? Não vamos ler para não tomar muito tempo. Ali então apresenta, né, os pecados e a transgressão à lei de Deus que esse reinado de Babilônia, né, desempenhava, né? Era então uma nação orgulhosa, pretensiosa, especialmente sobre o governo do rei Nabucodonosor, né? Foi especialmente na época em que Daniel esteve ali, né? Em cativeiro. Então, Roma imperial e Roma pagã, ela se assemelha à Babilônia, com esses requisitos, né? Pecado e a transgressão à lei de Deus. O orgulho e a sua pretensão são semelhantes nessas características. Em que se assemelha a besta à Medo-Persa, aqui representada aqui pelo urso. Então, da Medo-Pérsia, Roma copiou o culto de adoração no dia do sol, o domingo. O antigo culto persa, chamado mitraísmo, dedicava o primeiro dia da semana e a adoração ao deus Mitra, o deus Sol. Então, o Medo-Persa já adorava nesse dia, né, o primeiro dia da semana. Então, nesse período aí do Medo-Persa, era o dia de adoração ao deus Mitra, né, do Medo-Persa. Então, nós vimos que o Império Romano, né, por decreto de Constantino, em 321 d.C., ordenou então que o domingo fosse observado, né, em dedicação ao Deus Sol, né? E depois, mais tarde,
a igreja veio então a aderir, né, ao dia de domingo como também dia de guarda. Ele trouxe isso para, né, como uma ordenança eclesiástica, né, da igreja. Em que se assemelha então esta besta ao leopardo, que representa aí o império da Grécia. Da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens, invocação de santos. Então a Grécia ela já tinha esse sistema de adoração, né, de imagens, né? Havia muitas imagens, né, na Grécia, e Roma, tanto imperial como a Roma papal, copiou isso, né, da Grécia, né? Então nisso ela se assemelha ao leopardo. Por isso que fala que a besta se assemelha ao leopardo, ao urso e ao leão, copiando essas características, né, delas. Agora aqui no versículo 5, Apocalipse 13, versículo 5, fala assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então esta besta também foi-lhe dada uma boca para proferir blasfêmias, né, arrogâncias e blasfêmias. Então o que representa essa arrogância e essa blasfêmia? Vamos entender. Em Lucas capítulo 5, versículo 21, nós lemos isto. E os escribas e fariseus razoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Aqui, os escribas e fariseus, eles estavam razoando com relação a quem? Quem estava dizendo blasfêmia? Aqui aconteceu quando Jesus, né, perdoou pecados, aqueles sofredores da sua época. Então, isso fez com que eles se escandalizassem com isso, porque perdoar pecados é uma característica que só confere a quem? A Deus, né? Por isso, quando eles viram Jesus e eles não conheciam quem era Jesus, eles logo acusaram, né, que ele estava cometendo blasfêmia. Porque somente Deus pode perdoar pecados, né? Então nós sabemos que o sistema papal, ali os homens têm essa autoridade para perdoar pecados, né? E a semelhança lá de Babilônia, né, que tinha a pretensão de ser Deus, nós lemos que o Papa Leão XIII, ele escreveu o seguinte: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Todo-Poderoso. Isso está no Catecismo, né? Então, existe essa pretensão, né, do papal de estar no lugar de Deus. Nós vemos também aqui em João 10:33, que também isso é blasfêmia. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apredejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Nós vemos aqui que a pretensão de ser Deus, de parecer Deus, é considerado blasfêmia, né? É um requisito que somente Deus pode ter, somente o Criador tem, né? Então nós vemos aí essas características que nós encontramos ela neste sistema. E continuando lá no versículo 5, além de proferir arrogâncias e blasfemas, ela teria autoridade para agir 42 meses. Então este poder, né, essa sétima cabeça, esse rei que iria durar por um pouco de tempo, ele teria autoridade para agir 42 meses. E nós já conhecemos esse período de 42 meses, né? Nós já citamos ele, mas vamos dar aqui mais uma pincelada, né? Em profecia, cada dia profético equivale a um ano literal, como nós já entendemos. Como base para essa interpretação, nós temos lá Números 14:34, que fala assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano.
levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. E também Ezequiel 4, 6 a 7, quando fala: quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade na casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então aqui nós temos essa base para essa interpretação, né? E também temos o cumprimento na história, né, que se encaixa, né, perfeitamente com a profecia. Então nós temos 42 meses, cada mês judaico são 30 dias exatos, 30 dias vezes 42, nós temos 1.260 dias, e para cada dia um ano, 1.260 anos. Então aqui está o período em que durou a supremacia papal, né? Exatamente, né, no ano 538, quando o decreto do imperador Justiniano, o papado recebeu autoridade, né, eclesiástica para liderar a igreja, né, em união com o Estado, né, e esse período foi até 1798, quando, por mando de Napoleão Bonaparte, né, o Papa Pio VI da época foi preso, dando um fim aí ao período de supremacia papal, a um período de perseguição à igreja, né? Um período em que realmente não havia prosperidade nenhuma, porque tudo era suprimido pela igreja. Então aqui a prisão do Papa Pio VI foi o fim, então, desse período de 1.260 anos, né? Então, 42 meses representam 1.260 dias, 1.260 anos. Esse período, então, de supremacia papal foi realmente um período aí da Idade Escura, em que a igreja sofreu muito, né? Nós já falamos muito sobre a perseguição, sobre a Inquisição, né? Os cristãos se reuniam nos montes, né, para poderem ficar a salvos. No versículo 7 aí de Apocalipse 13, fala assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse, né? E os vencesse. De fato, milhares de cristãos foram mortos, né? Padeceram nesse período. Então a igreja sofreu muito nesse período. Como nós vemos aí na imagem, muitos eram levados a praças públicas, amarrados em postes, né? E colocado fogo ali aos pés daqueles postes, sobre todos aqueles que confessassem o nome de Jesus, né? Então, a não ser que aquela pessoa retratasse a sua fé, ela seria queimada, né? Essa era um dos modos pelo qual a pessoa era martirizada, mas havia muitos outros meios, né? Muitos outros meios pelos quais as pessoas eram torturadas, né? E mortas, se não retratassem a sua fé. O que se caracterizou, né, esse aprisionamento do Papa Pio VI? Aqui em Apocalipse 13, 3, nós temos a resposta. O que aconteceria, né? Então vi uma de suas cabeças, no caso aqui a sétima cabeça, né? Nós vimos uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então uma de suas cabeças seria golpeada, né? Uma golpeada de morte, seria uma ferida mortal, como diz aqui. E isso é o que aconteceu em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso. O sistema papal então foi
colocado um basta ali, um fim, né? E então o papado perdeu aquele domínio, poder que ele tinha, aquela autoridade, né, que ele tinha. Perdeu então em 1798. Mas aqui fala que essa ferida seria curada, né? Em Apocalipse 13:10, aqui fala: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, como o Papa, no sistema papal, levou milhares, né, ao cativeiro, né, e também milhares à morte, então ele também, assim também ele foi levado a cativeiro, né? Então, se alguém leva para cativeiro vai. E foi isso que aconteceu com o sistema papado, com o sistema papal. Também foi levado para cativeiro, né? E ali ele esteve até a sua morte em 1800. Então, como nós vínhamos falando, até quando iria durar esse período de paz, né, de sossego para o povo, após a sua ferida mortal? Porque lá diz que a ferida seria curada, né? Então, no versículo 8, vamos ver, veja só: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a profecia no Apocalipse diz que esta ferida mortal seria curada, seria restaurada, e a besta, ela voltaria a ter aquela autoridade, né? Voltaria a ter aquele poder de decisão que ela tinha nesse período de 42 meses, né? De 1260 anos, desse período de supremacia papal. Ela voltaria a ter essa autoridade. Ela voltará a ter essa autoridade. Então, essa é uma profecia bíblica, né? É isso que diz Apocalipse 13. Já aconteceu, então, o primeiro domínio dela, né? Até que a sua ferida mortal aconteceu, né? Até que o Papa foi preso. Ela perdeu, então, aquela autoridade que teve, né? Mas diz, então, que essa ferida seria restaurada e ela voltaria a ter essa autoridade. Quando que isso acontecerá? Será que já aconteceu? Será que está acontecendo? Aqui diz que e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, então, quando todos estiverem adorando a besta, quando ela receber essa adoração, então a sua ferida estará curada e ela voltará a ter essa autoridade que ela tinha antigamente, né? Então, quando todos adorarem a besta, esse sistema, né, o sistema papal. Então, nós vimos aqui, então, o que representa, né, esse sistema, o que representa a besta, os chifres, as cabeças, né? Nós vimos como tudo se cumpriu na história, nas suas respectivas datas, e vimos como que as coisas estão caminhando para o cumprimento, então, para o fechamento deste capítulo, né? Desde 1929, o Papa, então, vem recebendo essa autoridade. Então, desde 11 de fevereiro de 1929, houve, então, que a assinatura do Tratado de Latrão por Benito Mussolini e Pietro Cardinal Gaspar, né? Foi restaurado os poderes temporais do papado, né? Então, desde então, o papado ele vem trabalhando para reconstruir a sua força política, né? Daqueles tempos antigos, né? Então, nós vemos que o papado vem crescendo, né? Nós vimos desde o Papa João Paulo II,
como que tem crescido, né, a sua fama, né? Uma imagem tem sido formada, né, do papado, que de tempos em tempos ele vem crescendo, né? Então, nós vimos a profecia se cumprindo aqui, a ferida sendo restaurada. Então, meus queridos, meus amigos, eu sei que para muitos isso realmente é uma coisa muito forte, né? É uma coisa que magoa até, mas é uma verdade que precisa ser dita. Há vários documentos que comprovam isso, né? O próprio Papa João Paulo II veio à mídia, anos atrás, reconhecendo e pedindo perdão, né, às nações com relação a esse tempo que nós já citamos, com relação à Inquisição, a vários erros que foram cometidos contra as nações, né? Então, realmente, isso é algo que não deve ser esquecido. Eu sei que isso magoa, mas a verdade precisa ser dita. Eu sei também que você que é meu amigo, que é católico, né? Isso não tem nada a ver com você, com a sua crença de hoje, não tem nada a ver, né, com aquele tempo daquela época, né? Então eu sei que há muitos fiéis em todos os lugares, então não é placa de igreja que salva ninguém. Mas precisamos estar cientes do que nós temos crido, em que está baseada a nossa fé, se é em doutrinas de homens ou doutrinas de Deus, né? Se está baseada em verdades bíblicas ou em tradições. Então não tem nada a ver o católico de hoje com aquele tempo, mas com o que você crê hoje, no que você se apega, né? Na sua sinceridade. Então, há fiéis em todas as igrejas, sinceros, né? Que temem a Deus, que buscam a verdade, que buscam servir a Deus com o melhor que tem. Mas aqui em Apocalipse 13, com o desfecho de tudo, a questão é, como nós vimos, de adoração. De adoração. A quem nós iremos servir? A quem nós iremos adorar? Ao Criador ou à criatura? Isso nos remete lá ao capítulo 4 de Apocalipse, quando todos se curvam para adorar o Criador, né? E o motivo da adoração é porque Ele criou todas as coisas, e todas as coisas subsistem pela Sua palavra. A quem iremos adorar? A criatura ou o Criador? Essa é a questão final. Isso é que irá definir o meu destino e o seu. Adoraremos a Cristo, que deu a vida por nós, que nos fez, que nos criou com tanto amor e que veio aqui e pagou o preço do nosso pecado, se entregando numa cruz e sendo crucificado e morto em meu favor e em seu favor, para que nós tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida, ou iremos adorar criaturas, né, que querem parecer Deus, que querem tomar o lugar de Deus. Então, que Deus possa te abençoar, me abençoar, para que, quando tivermos que decidir, que possamos reconhecer o nosso Salvador Jesus Cristo, que nos ama, né, e que quer que o nosso nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, para que quando Ele voltar, nós possamos ser arrebatados juntamente com Ele nos ares. Amém? E para terminar, eu quero fazer uma oração por você. Pai querido, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque Tu deixaste escrito na Tua palavra o que irá acontecer, o que irá fazer, e as promessas maravilhosas que tem para aqueles que te são fiéis e que irão te adorar até o final. Sabemos, ó Pai, que uma grande crise terá lugar no futuro, em que cada um terá que decidir a quem adorar, o Senhor ou a criatura.
Te pedimos, ó Pai, que nos ajude a entender este assunto, que nos ajude a encontrarmos a verdade, o amor da verdade, que nos ajude a confiar e a segurar nas Tuas mãos, Senhor Deus, que ainda que tenhamos que sofrer, ou até mesmo dar a vida por Ti, que possamos ser fiéis e fortes e glorificar Teu nome. Abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.